instrumentos bons na mão de idiotas gera porcarias. Essa é uma frase do Giraldelli, mas eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, sejam bem-vindos à Hora da Coruja dessa terça-feira e nós vamos conversar sobre filosofia política, mas de uma forma diferente aqui hoje. Eu vejo que meu parceiro aqui mudou. O que está acontecendo com esse programa? Mudou, né? O Paulo passou pro lado de lá hoje, né? Hoje ele é o entrevistado, é isso? É isso mesmo, hoje ele vai sentir o gostinho de ser entrevistado, o programa ao invés de ser o entrevistador. Boa noite então, Andrei, seja muito bem-vindo aqui à Hora da Coruja, me ajudar aqui a apresentar o programa. E seja bem-vindo, Paulo, boa noite, pela primeira vez como nosso convidado especial. Boa noite, eu vim, já sentei do outro lado achando... Depois vocês me aprontaram essa, né? Você não gostou da surpresinha? Não, eu gostei, mas me pegaram de surpresa mesmo. Hoje é o teu dia de ser sabatinado aqui. Exatamente. Então nós vamos, como base aqui da nossa conversa de filosofia política, a gente vai conversar sobre o seu novo livro, que é de filosofia política para educadores. E eu gosto que já no começo do livro ele tem um ar profético, né? Começa falando que há uma guerra no Brasil. Poxa, mas isso aqui foi um pouco antes dos protestos que estão acontecendo aí. Como que você já estava imaginando o que ia acontecer aqui nesse país? É que, na verdade, aí era uma guerra cultural, né? Mas, se você olhar aí, você vai ver que, em vários momentos, essa história do que está acontecendo aí, ela está aí no livro como sendo possível. Não é que está previsto, mas ela é um elemento que é possível de acontecer, não é? Uhum. Até porque na época que eu escrevi, os textos não saíram todos de uma vez, eles foram sendo produzidos durante um certo tempo. Então movimentos como este apareceram no meio da construção desses textos. Inclusive um dos seus textos é sobre o movimento das vadias, né? Na verdade, se você pensar, quase todos os textos correspondem a algum movimento social de protesto. Quem olhar o calendário de reserva da Avenida Paulista vai perceber que ela ficou reservada... Nesses últimos 2 anos, poucos dias ela ficou livre de algum movimento social, de algum protesto. Desde daqueles protestos mais simplesinhos, por exemplo, o protesto para que as crianças não sejam consumistas, teve na Avenida Paulista. Protesto sobre a amamentação em shopping, teve na Avenida Paulista. Isso, amamentaço, é verdade. Protesto a respeito... de você poder ter filhos em casa e não ir mais para o hospital, teve na Avenida Paulista. Esses são protestos, não digo inesperados, né? Só não teve protesto tradicional. Acho que o único protesto tradicional que teve nesse período foi o eterno protesto dos professores. Achei que fosse o eterno protesto da Marcha da Maconha. Não, tradicional. Tradicional significa o quê? Protesto do movimento dos trabalhadores. Este não teve, porque mesmo no 1º de maio foi pouca gente e não teve nenhuma categoria fazendo protesto, quer dizer, só os professores. Né? Então, os protestos estão se tornando cada vez mais protestos morais, ético-morais, como a gente já imaginava lá no Fora Collor, né? Lá no Fora Collor eu escrevi um artigo, há quase já 20 anos, dizendo que os protestos econômicos iriam diminuir e os protestos em torno de temas ético-morais iriam aumentar. E o próprio Fora Collor foi um protesto ético-moral. Ele tinha base econômica por conta da poupança, mas o protesto mesmo foi por conta da corrupção. E eu estava avaliando que daqui para frente, de lá para frente, a gente ia cada vez mais fazer política em torno de questões culturais, questões étnicas e éticas. E Paulo, você acha que esse movimento passe livre, que na verdade a gente percebe que hoje está sendo só a deixa para outras reivindicações também. Você
diria que talvez esse movimento seja uma espécie de síntese dessas inúmeras minorias que lá se encontram e muitas delas conflitantes, mas por uma causa eles não entram em conflito e aí se unem em nome de uma causa que eles consideram uma causa maior. Agora, é claro, a gente pode discutir essa causa num segundo momento, mas enquanto síntese desses grupos, você acha que se consolida? Você sabe que, desculpa, só cortando um pouco, mas eu escrevi um artigo sobre isso assim que estourou esses protestos, falando que era, na verdade, a gota d'água. Sim. Era isso. Muita gente falou, não, de forma... Isso, escrevi no meu blog. Não, de forma alguma, não é a gota d'água. Muita gente reclamou, isso é protesto de gente riquinha, não quer pagar 40 centavos a mais por dia de ônibus, mas gasta isso em cerveja. Falei, não é. Esse protesto vai tomar outras dimensões. E realmente foi o caso. É que também essa conversa de gasta isso em cerveja também é um pouco chato, né? Porque você tem um orçamento, que inclusive, nesse orçamento tem a sua diversão, né? Se você vai reduzindo o seu orçamento, né? Sim. E vai tirando tudo, as coisas vão ficando difíceis, né? A questão não é, obviamente que não é econômica, né? Não é por conta dos 20 centavos. Se nós tivéssemos ainda durante a Guerra Fria, ou mesmo no final da Guerra Fria, o protesto não iria adiante. Por quê? Porque os conservadores diriam que são comunistas infiltrados, né, aquela conversa sempre, né, e desqualificaria o protesto. Como agora nós não temos mais essa bipolaridade, e como no Brasil não há a bipolaridade entre Ocidente e Oriente, ou seja, não há o terrorismo árabe, né, então aqui tudo que acontece não dá mais para que as pessoas inventem um inimigo externo. Então as pessoas agora, no Brasil pelo menos, você tem que entender que quando há protesto, não dá para encontrar um bode expiatório, tem que procurar no próprio movimento o que é que está acontecendo. E aí você fala da história do estopim, veja só, o perfil, né, o perfil do manifestante de rua nesse movimento é um perfil, a pessoa dos 20, né, aos 30 anos, há aí uma oscilação de classe social, mas digamos assim que vai da classe média baixa para o mais pobre. Tem que notar aí também que a classe média no Brasil, segundo o IBGE, ela é muito larga, né, porque você considera pessoas de baixo salário até de muito mais alto, né? Então é uma classe média que é muito flexível das posses, e é gente que está empregado ou desempregado, mas enfim, no limite é o jovem que pega o ônibus. Ele se irritou com esses 20 centavos. Por que ele se irritou com esses 20 centavos? Porque foi prometido a ele em campanha, né, por um partido de esquerda, que isso não aconteceria. Então ele se sentiu o quê? Enganado mais uma vez. Enganado pelo PMDB, enganado pelo PSDB e agora enganado pelo PT. Você pode dizer assim, mas uma pessoa enganada pelo PT é uma pessoa muito burra, muito ingênua, porque o PT já mostrou que engana igual os outros partidos. Mas acontece que a esperança é a tal da última que morre. Então, se esperava, né, que haveria um novo PT. Até apareceu nas revistas, um novo PT, o Haddad seria sem corrupção. Sem corrupção. É uma cara que não tem corrupção, né? O Lula teria empurrado para fora os velhos caciques e teria ficado um novo PT. Até então o governo da Dilma estava excelente, exatamente, né? Ninguém tinha o que reclamar. Mas o problema é que os partidos brasileiros, eles estão acordados. Não no sentido de estar conscientes, eles estão acordados, eles fizeram um acordo. Né? Eles estão participando de um acordo, que é um acordo partidário evidente, ou seja, todos os partidos estão governando algum lugar, ou no âmbito municipal, no âmbito estadual, ou no âmbito federal. No âmbito federal você não tem só o PT, você tem o PT, o PMDB, mais um monte de gente. Né? Então tem um monte de gente governando. O PSDB governa um monte de lugar, o PT governa. Então, todo mundo que está no executivo está passando o quê?
passando o aperto criado por essa situação que nós estamos vivendo, que foi qual? Né? Aquecimento da economia, teria que ter vindo, né, um investimento em infraestrutura para que a gente pudesse não ter a volta da inflação e para que o aquecimento continuasse em bases reais. Não houve. Então, volta a inflação e as bases reais não estão postas. No meio disso tudo aparece a Copa, que começa a carrear recursos. Então, até eu, que era favorável à Copa, começo a ficar irritado, porque também me sinto enganado como cidadão. E você imagina o jovem. Então, realmente foi o estopim. Por um lado, veja só, na hora que está acontecendo a manifestação aqui em São Paulo, e em várias capitais a respeito do ônibus, a manifestação lá no campo de futebol, no jogo vaiano a Dilma, aconteceu também. É um reflexo então, de tudo isso que está acontecendo na rua. Exatamente. Então, veja, não se trata de manifestação à direita ou à esquerda. Se trata simplesmente de que as pessoas estão se sentindo enganadas, mais uma vez enganadas. Eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês são mais jovens, talvez vocês não se lembrem, mas foi assim no Plano Cruzado, foi assim no Plano Collor, foi assim no plano do Fernando Henrique. Ou seja, o plano dá certo num primeiro momento, depois num segundo momento os partidos, para ganhar a eleição e os políticos, para se locupletarem, quebram o plano, não dão continuidade. Isso ficou parecendo a gestão do Kassab aqui em São Paulo. Não, veja só. Um primeiro momento excelente, mas um segundo para tentar. Mas eu estou falando planos econômicos. Planos econômicos. Planos econômicos gerais. O plano cruzado, excelente num primeiro momento. Num segundo momento, precisava ganhar a eleição. Mas para ganhar a eleição, precisava fazer um ajuste no plano. Jogaram o ajuste para depois da eleição. O plano furou. Bom, tirando o plano Collor, que aí era uma loucura do pessoal lá. Mas, enfim, mas o Fernando Henrique, ele queria 5 anos. Não deram 5 anos, ele queria o segundo mandato. Ele parou o plano para poder ter os 5 mandatos. Negociou com os partidos. O plano afundou. Né? Ele terminou o segundo mandato na baixa. Né? Agora aconteceu a mesma coisa. Precisava ter continuado o plano, precisava ter feito um investimento em infraestrutura. O que aconteceu? O PT quer um terceiro mandato, que é por a Dilma. Quer dizer, que é um quarto. Que é um quarto mandato. Então, ampliou demais a base, negociou para além da conta, só que com um bolo muito gostoso de ser comido, que é o bolo da Copa. Nós vamos pagar 3 vezes a Copa. Nós vamos pagar uma, que é a Copa, depois nós vamos pagar o mesmo tanto para os partidos, depois nós vamos pagar o mesmo tanto para os corruptos dentro dos partidos. A soma que os economistas estão fazendo é que a Copa vai ficar 3 vezes mais, e se você olhar nos nossos impostos lá em casa, em qualquer um de nós, vai perceber que está tudo embutido. Sim. Vai perceber que as coisas estão aumentando de preço assustadoramente. Então, isso gera não é uma indignação, isso gera aquela sensação do seguinte: sabe aquela história do rouba mais faz? Rouba mais faz e rouba mais ainda. Quer dizer, não dá. Vamos parar no rouba mais faz. Rouba mais faz era o Maluf. Agora o PT inventou o rouba mais faz e depois que vai fazendo, rouba mais ainda. Né? Para locupletar vários setores. Né? E aí você fica abismado. Por quê? Porque o próprio ingresso no campo também é caro. Sim. Então, foi R$300 para entrar no campo. Né? E teve muita gente que falou assim: então foi a classe média alta que pagou, por isso está vaiando a Dilma. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Você vai perceber que as pessoas estão, muito das pessoas que estão de acordo com os planos de transferência direta de renda do Lula, estão com raiva do PT por essa enganação. Estão com raiva da Dilma por essa enganação. Eu mesmo sou uma pessoa muito simpática com a Dilma e eu gostei dela tomar vaia. Gostei, achei que, falei, eu tenho que tomar vaia mesmo. Porque veja, o Lula não para mais de ir na imprensa internacional, como se o Brasil fosse uma mil maravilha. A Marta Suplicy, outro dia estava dizendo que ia construir centros culturais na Europa. Parece piada. Né? Então começa, quer dizer, o brasileiro começa a achar que ele faz uma coisinha aqui, não faz o resto, e pode sair por aí já cantando vitória, cantando glórias que não aconteceram.
né? É o eterno campeão moral, né? Teve um ano que nós não ganhamos a Copa, mas jogamos tão bem que fomos o campeão moral. Entregamos a taça para nós mesmos e deixamos o campeão do lado. Quer dizer, porra, é demais, né? Então, isso eu acho que esses movimentos, na pior das hipóteses, na melhor, eles fazem as coisas andarem direito, eles desorganizam para organizar. Né? Na pior, pelo menos um aviso eles dão. Pelo menos um aviso eles dão. Falam, ó, gente, até agora a gente estava aguentando, né? Mas vocês passaram da conta. Né? Vocês passaram da conta. Agora, o que eu acho interessante de pensar também é quando... Esse é um movimento que ele é marcado. Hoje eu li um artigo na Folha de São Paulo que fala da horizontalidade. Então, não há um ou dois líderes, né, do movimento. E, por um lado, há um grupo, penso eu, que deve representar esse grupo, né, do passe livre. E, num primeiro momento, a prefeitura, né, o governo do estado, não quis nem dialogar, nem conversar. Colocou a polícia para fazer repressão. repressão. Num primeiro momento, eles foram para Paris. E lá de Paris, o PMDB, mais o PT, mais o PSDB, que é o Alckmin, o Temer e o Haddad, no caso de São Paulo, né, de lá, eles começaram a dizer que era vandalismo. Então, veja só, o grau de provocação. Você de Paris, se eu tivesse em Nova York, não tem problema, mas Paris já é um negócio meio... Eu vou para Paris, quer dizer, já é um negócio meio, entendeu? Meio elitista demais. Então, eu estou em Paris e de lá de Paris eu falo, ó, vocês que ficaram lá, nós somos os governantes, nós estamos aqui, não se sabe por que estavam lá, e vocês que ficaram estão fazendo um baderna. E o Alckmin foi na TV mandar reprimir. Foi. Ele foi e falou, repressão para vândalos. Ele não tratou como sendo um movimento, ele tratou como vandalismo. E por isso que a polícia reprimiu. A polícia não reprimiu. A Folha de São Paulo pôs que a polícia estava descontrolada. A polícia estava super controlada. Assim como no Carandiru. Assim como no Carandiru, ela estava controlada. Porque soldado nenhum sai por aí dando tiro de borracha, não. Se a ordem não vem, porque não é, sabe, se você começa a fazer as coisas, você é punido. Tem uma hierarquia militar, o cara que faz, ele está coberto pelo seu superior, e o outro pelo outro superior, e pelo governador. E o governador foi para a televisão e falou para reprimir. Né? Agora, o duro é o Haddad. Esse que é o pior, eu acho. Acho que o Haddad é a pior situação, porque, e a figura mais complicada, porque ele foi dizer na imprensa que a polícia do governador, foi violenta. Exato. Porra, bicho, você não se faz. Quer dizer, o que ele tinha que fazer era pegar o telefone e falar com o próprio governador. Falar, bicho, não, eu vou sair na rua, vou lá negociar e você vai ficar para trás. Né? Mas também não foi negociar. Na verdade, foi aquela entrevista falando até ele fala, foi o que as cenas me mostrou e tal. Na verdade, mostrou uma espécie de oportunismo político gritante. E quando, na verdade, né, o problema surgiu por causa dele, e não por causa só do governador. Exato. Né, porque o problema das passagens é dele. Né, então, isso vai mostrando como é que a chamada classe política vai se tomando distância. Né, o Weber fala muito isso, né, de como que certas instituições, pela sua própria vida interna, burocrática, cria uma vida particular e não serve mais a quem as criou. Né? Nós criamos essas instituições aí, né, e esses partidos, e eles não servem mais a nós. Pensando até dentro da perspectiva histórica da filosofia, uma filosofia que tinha uma atenção diferenciada em relação à política, estou pensando na política como pensava o Aristóteles, e que o filósofo pensava a política do chão de Atenas. Né, do cotidiano, e a partir disso ele levantava conceitos e escrevia e compunha aquilo que ele chamava de filosofia, uma filosofia política, mas o que a gente vê hoje é o contrário, né? Prefeitos, governadores, presidentes que constroem uma política a partir de acordos, alianças, e na democracia hoje me parece que não dá para fazer democracia, né, sem fazer certos
acordos, tá certo? E aí eu penso que o cotidiano do brasileiro fica como algo à parte. E eu acho que essa manifestação, sem aqui começar uma discussão, a gente poderia até discutir isso, mas não é isso que eu estou pensando, a questão da violência, que eu acho que tem dos dois lados, né? E claro, quem começou, quem não começou, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, então eu acho que vai Mesmo a violência, perto de qualquer outro país, é muito pequena. Muito pequena. É pequena, porque assim, eu também acho o seguinte, quem vai para uma passeata dessa, já deve saber que tem gente bem intencionada. Lógico. Tem. E tem gente mal intencionada também. Sim. Tem gente que está lá falando assim, olha, eu vou extrapolar tudo aquilo que eu tenho de violento e que eu não tenho coragem de fazer sozinho, vou fazer no grupo. Sim. Com certeza eu vou fazer isso. E pelo tanto de pessoas, eu achei que foi pouco vandalismo ainda. E tem um policial também que... Imagina, ele tá lá, joga uma pedra nele ou ele dá uma cacetada em alguém. E aí, quando começa, quem foi que começou? Nunca mais. Quem nasceu primeiro, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas agora, então, falando sobre confronto, o grande estopim da primavera, da nova primavera árabe, foi a internet. Foi, e aqui também está sendo. Aqui também? Você acha que qual que é o papel da internet, assim? Não, é pela internet que está se organizando tudo. Né? E as pessoas estão se convidando independente das lideranças. Sim. E as próprias pessoas... E mesmo da imprensa, Paulo. E mesmo da imprensa, porque a imprensa, os grandes meios de comunicação estão sendo muito mal vistos. Eu vi carros de grandes... Mas isso no Brasil é comum. Foi assim no Campanha das Diretas, foi assim no Fora Collor, foi assim em todas as épocas. Mas a imprensa mais rica chega depois e chega por conta dos seus repórteres terem sido agredidos. Isso aí é regra. Parece que ela não aprende. A Rede Globo foi puxada pelos seus repórteres, porque ela estava perdendo espaço para outros meios de comunicação em todos os eventos. Né? Ela chega depois mesmo. Isso aí é incrível como chega depois. O conservadorismo... Ainda muda de opinião no meio do caminho. O caso do Jabor é típico. Né? É o tipo do cara conservador, reacionário, que só pensa uma coisa. Então, toda vez que a propriedade privada é atacada, ele reage, porque a mentalidade conservadora reage sempre, né? Dessa maneira. Ela não reage quando a vida é atacada, ela reage quando a propriedade privada é atacada. A gente sabe como é que funciona. A propriedade privada é mais importante do que a vida para o conservador, para o reacionário. Né? Então ele reage. Aí depois os colegas dele tomaram cacetada e fica ruim para ele, dentro do ambiente da Rede Globo, se posicionar contra os colegas. Então, o colega que vai para a rua, o chamado repórter de rua, esse é que faz com que as grandes redes mudem de opinião. A não ser que você seja um cara inteligente, como o da Atena foi. Porque ele saiu no lance conservador, falando que era vandalismo, só que ele pôs a enquete no mesmo momento. E aconteceu o fenômeno que era caricatura antes, que era os Simpsons, né? Você está falando aqui e o Ibope começar a subir ou descer da sua fala, que era uma caricatura, porque não existia internet. Agora não, agora acontece no real. Você está falando aqui, a tua fala começa a baixar o seu Ibope. Você tem que falar o contrário para a tua fala subir. E o Datena fez isso. Ele jogou a enquete mostrou que as pessoas não estavam avaliando como vandalismo, o que prova também que a esquerda... Tem uma esquerda que acha que a televisão manipula as pessoas. Foi o contrário. Ele tentou. Ele tentou manipular e as pessoas que manipularam ele. Sim. Então a esquerda não consegue entender esse fenômeno. A esquerda não consegue entender. Porque a esquerda tem uma mania de achar que as lideranças pensam melhor que a população. Então ela acha que a televisão, né, pode manipular as pessoas e que a liderança tem que chegar e esclarecer a população. Não, a população está muito clara, porque ela que sente as coisas. Então, mas quando eu disse para você sobre a internet, não quis dizer por causa de combinar as manifestações. Quis dizer pelo fato de há muito tempo já estar na internet, o tempo todo assim, olha, a gente está pagando, a gente está sendo roubado 30% do nosso salário. Quer dizer, estava já cutucando todo dia ali pelas redes sociais um pouco. A internet, ao contrário do que muitos intelectuais pensam, a internet vai continuar sendo um meio de libertação social e cada vez mais
Porque a hora que você... nós estamos numa situação seguinte, a hora que você controla aqui, ela estoura lá. Né? Nós não temos mais a possibilidade. Nós estamos vivendo exatamente o que Roma viveu. Roma fez uma internet. De que maneira? Ela trouxe todos os bárbaros para o interior da legião romana. Então, ela fez com que a legião romana, aquilo que protegia Roma, tivesse comunicação com o mundo exterior. Chegou uma época que todo mundo que era da legião, que era soldado romano, não era mais oriundo de Roma. A internet é um pouco isso, ela traz, ela é um contato. Ela internacionaliza a sua vida. Ela internacionaliza, ela interregionaliza, ela traz um contato entre o rico, o pobre, o preto, o branco, o amarelo, o aleijado, ela traz um contato geral. Aí os ódios e os amores vão se somando. E se o Google fizer isso que você está falando que ele vai fazer, aí, bicho, não há governo que segura. Vai ser Eu fiquei imaginando isso. Uma desorganização geral de muitos governos. O Google vai lançar alguns balões experimentais de internet, wireless, para ver se a gente consegue acessar daqui. Olha só. Então, pelo mundo todo, você já imaginou isso? Aí eu quero ver Quem controla? Aí eu quero ver esses babacas do FBI e da CIA, que já não controlam mais nada, né? Já não controlam mais nada, a prova está aí, né? Se eles controlar uma situação dessa. Então, isso aqui, as pessoas, a esquerda sempre fez isso. A direita, já nem falo mais, mas a esquerda sempre fez isso, essa ideia de que precisa de um partido político ou de meia dúzia de pessoas para esclarecer os outros. E todos os fenômenos que nós estamos assistindo desmente isso. Desmente. Ô Paulo, agora, assim, a partir disso que a gente está conversando, eu vejo que tem dois nomes, duas palavras, né? Então, até virar conceito, vamos pensar isso enquanto palavras, e com certeza eu sei que o teu trabalho é fazer com que isso vire conceito. O que, diretamente, então para esclarecer até para os nossos internautas, o que é direita? O que é esquerda? Como identificar um pensador de direita, um pensador de esquerda? E no Brasil, quem seriam os representantes da direita? Alguns pensadores que você vê, ou da esquerda? Nós tínhamos um tipo de direita e dois tipos de esquerda. Tá. Agora nós temos dois tipos de direita e dois tipos de esquerda. Quer dizer, nós tínhamos o fascismo como a direita. O fascismo era a única direita. Ninguém se dizia de direita com uma plataforma ultraliberal. O ultraliberal era o ultraliberal. Ele era o anarquista, mas ele não era visto como de direita, ele era visto como anarquista. Nós temos agora o quê? Nós temos dois tipos de direita. Nós temos uma direita estatista, fascista, que às vezes até nazista, né? Ela é isolada. São grupos, são pequenos grupos, são pessoas individuais que às vezes até sonham com o quanto bom foi a Revolução de 64. Tem esse grupo. Né? Agora, você tem um grupo maior, que já é influência exterior, que se criou aí nesse período dos governos americanos, do Reagan e da Thatcher, que é a chamada direita ultraliberal, quer dizer, o chamado anarcocapitalismo, né? Que seria o quê? Seria uma ideia filosófica, em termos filosóficos, não é? Uma ideia onde você teria o contrário da direita fascista, você teria o Estado mínimo, e deixar os grupos sociais se organizarem socialmente para tudo, para tudo aquilo que foi serviço do Estado. Então, esse tipo de direita é que gera os novos conservadores. Né? E aí você tem uma gama de intelectuais ligados a isto. Você diria assim, bom, então economicamente se trata evidentemente dos planos de governo da Thatcher e do Reagan. Agora, filosoficamente nós teríamos que ir ali buscar lá naquele best-seller lá do Nozick, né? o Anarquia, Estado e Utopia, né? Como um parâmetro desse tipo de direita. Né? Só que nos Estados Unidos, isso não é chamado de direita. Pois é. Entendeu? Isso é chamado de direita no mundo todo.
Menos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a plataforma do Reagan da Thatcher é chamada de direita, mas a filosofia ligada, a filosofia que está articulada a isso não é chamada de direita. Por quê? Porque nos Estados Unidos, quando você pede mais liberdade, talvez você não seja um cara que pede Estado mínimo. Talvez você seja um cara que pede um Estado, seja ele qual for, que garanta direitos individuais. Então, por exemplo, o Rawls. Pode ser o Rawls. Pode ser o Rawls. Né? Agora, no resto do mundo não funciona assim. No resto do mundo funciona ainda a direita como sendo a direita estatista, a direita fascista. E uma esquerda dupla, uma esquerda social-democrata, né? E uma esquerda comunista. Hoje, uma esquerda comunista bem diminuta e uma esquerda social-democrata capenga. Né? Mas isso vem por conta de que o movimento trabalhista mundial tem um caminho e o movimento trabalhista americano tem um outro caminho. Né? O movimento trabalhista americano é um movimento que sempre foi muito radical e, por ter sido radical, sofreu as maiores penas. Tanto é que gerou o Dia do Trabalho no mundo todo, menos para os americanos, porque aquilo marcou tanto a vida dos americanos, o que aconteceu, né? Que a morte dos anarquistas, né? Que o americano não comemora aquilo. Não tem como comemorar um Dia do Trabalho onde houve uma situação sangrenta. Sim. Então os americanos comemoram em outro dia o Dia do Trabalho, que é um dia em que houve um acordo entre trabalhadores e empresários. A mesma coisa o Dia da Mulher. Gerou o Dia da Mulher no mundo todo. Nos Estados Unidos também não tem o que comemorar, porque foi o dia que as mulheres ficaram trancadas numa fábrica e o patrão foi lá e tacou fogo. Então também não tem o que comemorar, o mundo todo comemora. Né? Então os Estados Unidos teve uma luta sindical, operária, muito violenta e os Estados Unidos também, ao mesmo tempo, abandonou o marxismo. A luta operária americana sempre foi uma luta operária que caminhou, né, para fora do marxismo. E para fora do sovietismo também, porque mesmo aqueles que eram marxistas eram trotskistas, ou depois viraram deweyyanos, né? Então, os Estados Unidos é uma situação, a esquerda tem uma posição peculiar nos Estados Unidos, né? Talvez só agora, com Obama, é que a esquerda americana esteja começando a articular liberdade com igualdade, porque até pouco tempo a esquerda americana pedia sempre liberdade. Liberdade individual era um valor para a esquerda americana, né? Agora, como no mundo todo é essa direita neoconservadora que pede a liberdade, né? Então até os americanos estão pedindo igualdade, mas aí por uma outra razão. Por quê? Porque os americanos agora têm um novo proletariado, né, que são os latinos, e que precisam de igualdade. Um processo de desigualdade. Um processo de desigualdade que alcançou na América. Agora, nós somos os franceses, né? Nós vivemos o quê? Nós vivemos importantes. Então nós temos hoje aqui, claramente, né? Tem aquele livrinho, que eu acho um livrinho que é o Denis Rosenfield, o Pondé, e aquele menino lá da Folha. O João Coutinho, que sabe... Porque virei à direita. Porque viramos à direita, né? Eu já falei isso várias vezes, eu nunca me lembrei deles à esquerda, desde quando conheço todos os três, apesar de que o Rosenfield circulou no PT uma vez, mas isso já faz muito tempo, né? Eles sempre foram pensadores conservadores, então eu não vi por que eles viraram, eles me parece que sempre foram por essa via, né? E nem me lembro deles pensando muito a política também. Tem isso, né? Parece que eles ficaram mais políticos agora, né? Então, esse pessoal tem estado na frente de alguns movimentos que às vezes me parece uma posição semelhante às posições que a gente criticava na esquerda. A gente criticava muito na esquerda o fato da esquerda, seja qual for o fato, ela já tinha interpretação antes. Por quê? Porque seja o que for que aconteça, ela não precisa nem analisar o fato. Sim, ela já tem um conjunto de ideias que absorve e devolve. Principalmente o quê? Uma filosofia da história. Isso. Uma filosofia da história. Ou seja, a história caminha assim, assado, e então, portanto, eu não preciso nem olhar o que está acontecendo, porque a minha filosofia da história já diz o que a história vai ser. Hoje, a direita está fazendo esse papel que a esquerda fazia. Ela acredita piamente de que há uma filosofia da história.
Ela acredita piamente que ela está caminhando de acordo com a história. Tudo aquilo que a esquerda falava e ela criticava, a direita está fazendo. Você conversa com os pensadores de direita, eles falam claramente que o que eles estão falando é o que o povo quer ouvir. Porra, eles estão imbuídos de um messianismo que era o messianismo da esquerda, que a gente dava risada, né? Hoje eles estão imbuídos disso, né? Então fica todo mundo, André, nessa história que você acabou de falar, fica todo mundo na política ou numa filosofia abstrata, mas o cotidiano é perdido. E aí, se o cara é professor universitário e ganha um pouquinho a mais que os outros, o cotidiano fica perdido mesmo, porque ele se envolve muito pouco, né, com o miúdo da vida. Ele acaba não pegando ônibus, ele acaba, né, não comprando o pãozinho na padaria toda hora, porque ele ainda tem empregada doméstica. Então, um pouquinho que ele desloca dessa vida do cotidiano, né, isso já reflete na ideia de que ele pode entender o mundo através de filosofia da história e não da história. Ele despreza a pesquisa empírica, ele acha a pesquisa empírica coisa de americano, sabe? Isso não é research, isso é survey, né? Isso é enquete, isso não é pesquisa, eu não quero saber. E as enquetes são boas, as enquetes são tão importantes quanto a pesquisa científica, né? A gente sabe disso. Quem né? são os nossos pensadores de esquerda aqui no Brasil? Eu espero que não exista mais nenhum que se intitule assim. Olha, você quer ver uma pessoa de esquerda que ainda se coloca como sendo a esquerda e que é fantástico e que fez a melhor análise que eu conheço a respeito desses eventos? Você sabe quem eu vou falar. Eu sei, Luiz Eduardo o Soares. Luiz Eduardo Soares. Ele Também fez um achei. artigo muito longo sobre os eventos que estão acontecendo agora. Né? E ele sabe o que ele não sabe sobre esses acontecimentos. Porque o Luiz não vem da filosofia, ele vem da antropologia. Isso faz dele um cara que se obriga a colocar a questão empírica em primeiro lugar. A conclusão tem que vir depois. O cara não pode ter a conclusão antes. Né? Se bem que o Luiz Eduardo Soares já é produto, né, já é um leitor do Richard Hort, já é uma outra esquerda, já é uma outra conversa. Né? Já é uma coisa que eu diria assim, já pertence a uma outra geração, né? Uma geração a qual eu pertenço, que é o do Jurandir Freire Costa, que a gente vem de uma esquerda que não precisa se dizer de esquerda, nenhum de nós se acha como sendo de esquerda mais. A gente acha a seguinte coisa, a gente acha que a gente quer viver bem, é isso que a gente acha, né? Que a gente quer não ter um orçamento estourado, que a gente quer ter uma vida normal. Isso daí é pedir muito? Não é pedir muito, né? Agora, a maioria de nós, tanto a direita como a esquerda, isso é verdade, a maioria de nós deslocou as nossas questões para fora da economia. Todos nós temos pensado questões culturais e éticas. Isso aí foi um movimento geral. Para quem tem filosofia da história e para quem não tem, Andrei. O meu livro reflete um pouco isso. E se você pegar o livro dos outros, vocês vão ver que a maioria dos intelectuais hoje não põe a mão na massa das questões econômicas. Né? É como se as questões econômicas estivessem resolvidas. Por quê? Porque tudo que tiver que acertar tem que se acertar dentro do capitalismo. Né? Mas isso é sonhar pequeno. Não, isso faz parte do nosso período. Faz parte do nosso período entender que as outras formas de distribuição que nós tentamos foram piores. Né? E isso não é uma perda, isso é um ganho. Por quê? Porque à medida que você se obriga a parar de pensar em socialismo e capitalismo, a tendência sua não é pensar menor, a tendência sua é pensar mais profundo em relação ao cotidiano. Porque tentar melhorar. Sim, porque aí você tem que ver o ônibus, né? Não põe mais na filosofia da história e deixa rolar. Não, você tem que ver o ônibus, você tem que ver a gestante, você tem que ver o mendigo, você tem que ver as coisas que acontecem no mundo. Você perde em universalismo e você ganha em termos de particularidade. Em outras palavras, você vai deixando de lado uma certa filosofia universalista e vai se tornando um nominalista. Né? Um nominalista. O pé do filósofo vai sujando de barro. Vai ter que sujar de barro. Nós vamos ter que cada vez mais trabalhar mais junto com o sociólogo, mais junto com o antropólogo, mais junto com gente... De forma mais socrática também. E também de forma mais socrática. O movimento social está dizendo isso. Sim. O movimento social está dizendo que não há resposta para tudo. E que muitas vezes a única coisa que se pode fazer quando se senta é formular perguntas.
Não há resposta para tudo, né? E às vezes, eu me lembro muito bem, quantas e quantas vezes, né, você ia para uma assembleia estudantil há 30 anos, 20 anos atrás, você ia para uma assembleia estudantil, Andrei, aí você chegava lá, o problema era, o restaurante subiu de preço, aí ia todo mundo lá, aí chegava lá, as lideranças ficavam discutindo se a gente ia apoiar a revolução na Nicarágua ou não. Bom, o resultado é que era um excesso de politização e todo mundo que não participasse dessa politização era visto como de direita. Ah, porque tá querendo discutir o miúdo, né? Felizmente nós saímos disso. E o movimento estudantil não saiu, ficou lá nisso e está perdido. Mas a população, as pessoas saíram disso. Não é porque você discute o preço dos 20 centavos do ônibus que você não tem consciência política. Pelo é o contrário. É. Você discute o preço dos 20 centavos porque você tem consciência política. Porque a sua política não é sempre, né, a política de se vai apoiar a Nicarágua ou não. É. A política também é a política da polis. Sim. Da polis, de pensar o cotidiano da polis. Ela tem que funcionar a polis, porque nós moramos na polis. Uhum. Ninguém mora na federação, todo mundo mora no município, dizia o Franco Montoro, né? Não, e Paulo, e tem uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar também, é que se esse movimento é um movimento de síntese, e não é só a preocupação com esses 20 centavos, porque eu acho que a gente tem que esperar para ver onde que vai dar isso daí ainda, né? Eu acho que ainda tem um caldo aí para entornar. Mas nós poderíamos pensar que o jovem está começando a pensar diferente em relação a pensar a existência como um simples episódio. Ou seja, pensar a existência como uma causa um pouco mais maior. Não só eu estou preocupado com a minha passagem de ônibus, mas eu estou preocupado com aquilo que o político não quer fazer, uma reforma política. Eu estou preocupado fundamentalmente, eu acho que isso é que percorre todos os setores que estão insatisfeitos. Acho que isso vai da direita à esquerda, da dona de casa que não quer dar a bolsa pro cara lá e pro outro que não quer a bolsa étnica, ou para aquele cara que quer. O geral, Andrei, eu confiei na sua palavra e você me traiu. É isso que as pessoas estão sentindo. A ideia da confiança é que magoa. Sim. Né? Por quê? Porque se vê as eleições no Brasil, o voto em branco e o voto nulo é muito pequeno. Há uma participação, o brasileiro gosta de votar, o brasileiro gosta de escolher. Mostra que o brasileiro é mais politizado do que a gente pensa. Não, né? o brasileiro é excessivamente politizado, para o meu gosto. Até demais, né? Não, para o meu gosto é excessivamente politizado. No meu ver, eu gostaria de estar numa sociedade mais americanizada, com menos política, com mais pragmatismo. Isso reflete até na criação, o cinema, por exemplo. Sim. O cinema brasileiro é politizado demais. É politizado, então Totalmente. É difícil você ver, não que não exista, mas é difícil você ver um cinema que fale de amor, por exemplo. Que seja entretenimento. Que tem entretenimento como a novela. Eu acho que isso foi canalizado para a novela. Aqui foi. É porque a nossa universidade, os professores da nossa universidade são excessivamente politizados, porque eles são todos franceses, eles são todos afrancesados. Né? E a cultura anglo-americana não entra. É porque a cultura anglo-americana ela é politizada, mas ela não tem esta politização em excesso. Até as pessoas falarem de Washington, elas falam primeiro da sua cidade. Sim. Aqui não, aqui começa com Brasília, depois começa com a sua cidade. Então, aqui a referência é a política federal. É por isso que eu chamava a atenção, Paulo, de pensar em episódios e pensar numa causa maior. No sentido de que parece que essa manifestação mostrou o contrário, né? O brasileiro, pelo menos o jovem brasileiro que está nesse movimento, primeiro ele pensou a passagem. E da passagem, o movimento está extrapolando. Então nós fomos da nossa cidade, da nossa rua, para Brasília. E o reflexo, porque agora tem em outros países também nos outros países. Via internet. 2005 não bastou para o jovem desacreditar do PT. Não bastou.
É verdade. Não bastou. Bastou eu. Né? Mas eu tenho 56 anos, 55, sei lá quanto eu tenho. Mas enfim, a juventude... O meu filho, por exemplo, você ainda continua falando, pai, eu vou votar em quem? Né? Quer dizer, uma outra parcela da juventude reentrou no PT. Até porque mais à esquerda ela não vai, porque mais à esquerda é mais retrógrado. Né? Se você pensar, eu gosto muito dos políticos do PSOL. Todos eles são meus amigos, são gente muito honesta e que trabalha certinho no Congresso. Mas ideologicamente é gente que está lá atrás. É gente que está lá atrás, não tem a ver. Né? É gente que está pensando numa revolução contra o capitalismo mundial. Quando eu vejo o Plínio falar, eu desligo, e muita gente desliga. Embora a gente saiba que ele é super honesto. E trabalha bem. E trabalha bem. O problema é que na política, honestidade não pode ser mais uma coisa, não pode ser plataforma. Honestidade tem que ser a base. Eu não posso entrar na política e dizer assim, eu não vou roubar. Caramba, que conversa, né? Isso não é política. Isso não é proposta. Isso não é proposta. Poxa, isso é o base. O mínimo, você não vai... É que assim, eu acho que é uma geração tão ruim de políticos que nós temos, exatamente. que quando alguém diz assim, olha, eu não vou roubar, eu sou honesto, é como se isso daí fosse alguma coisa que o brasileiro tivesse que se espantar. Na verdade, é claro, a honestidade deveria ser a base. E a minha proposta é essa. O que eu vejo é que quando há um debate, não há proposta. Por exemplo, o último debate da Prefeitura de São Paulo não foi debate. Na verdade, ninguém tem uma proposta e o nosso prefeito, infelizmente, é um poste. E a gente poste do PT que está lá. E a gente troca estatísticas, né? No meu governo eu fiz tanto, no mesmo seu. Que é uma outra mania do brasileiro, do governo brasileiro, né? Do infantil político brasileiro, que é governar fazendo crítica do governo anterior. Ou seja, porque ele não começa a trabalhar e fala do que tem para frente, do que teve para trás, acabou. Eu não vejo, por exemplo... Não, o PT está falando do Fernando Henrique até hoje. Já, na verdade, quantos anos faz? O PT já teve 2 mandatos, 3 mandatos, e está discutindo o Fernando. O Fernando Henrique falou assim, esse pessoal, eles não têm outra coisa. Na verdade, assim, é o filho ressentido. Eu não vejo, por exemplo, em países como... que tem uma democracia consolidada, como nos Estados Unidos, um presidente assumir criticando o outro. Criticando o outro. Ele assume trabalhando. É o que não acontece no Brasil. E aí a segunda coisa, que é que me irrita... essa história de que a prefeitura está quebrada, o governo está quebrado, o outro está quebrado, gerou até na minha universidade, é fantástico pelo seguinte, porque aqui entrou a atual reitora, ela critica a gestão passada. Ela era a vice. Pois é. Então, no Brasil gera até isso, quando entra o cara que estava no governo e ele critica o outro. Mas existe uma outra coisa horrível na política brasileira, que é a falta de continuidade das coisas. A gente perde muito dinheiro com isso também. Tem uma continuidade na política brasileira. A pessoa tem um projeto. Tem as negativas. Tem. Por exemplo, o salário do professor do ensino básico tem uma continuidade. Faz 30 anos que ele só decai. É uma política contínua. E eles conseguiram fazer o quê? Fazer uma política coerente e contínua que acabou com a escola. Eles conseguiram. Em São Paulo, eu posso falar de algumas 3 universidades... níveis, né? Municipal, estadual e federal. 3 níveis. Algumas universidades, por exemplo, fora do Brasil, fora de São Paulo. Aqui em São Paulo também, mas eu vou falar de uma realidade, uma outra realidade que eu conheci no Nordeste, por exemplo. Algumas escolas que se transformaram em universidades... Sim. Só que se transformaram enquanto universidades no plano formal. No entanto, continuam a funcionar como grupos escolares. E que não tem nem biblioteca. Poxa, não precisa sair de São Paulo para isso, não. Eu estou falando de onde eu pisei, né? Então, agora... o próprio governo fez isso com as federais. Fez. Ele incorporou os Cefetes. Esses Cefetes viraram universidade. Só que agora você tem 2 redes dentro de uma só. Você tem universidades que eram Cefetes, que não são universidades. A própria biblioteca é técnica, né? E estão funcionando como universidade. Então, dentro da própria universidade pública, você tem isso. Então, Paulo, eu puxei esse assunto também falando da universidade, porque no seu livro você fala das cotas, né? E que também as cotas estão associadas ao negro, ao índio, e aí há uma discussão acerca daquele que não tem recursos.
Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para ver. Não, que eu acho o seguinte, André, que está no teu livro, né? André, nós tivemos duas coisas no Brasil. E aí que vem novamente a história do papel da conciliação. Como é que a conciliação foi feita? As cotas étnicas são perfeitamente compreensíveis, porque elas não são para resolver problema educacional. E elas não são só na educação. Elas estão também no emprego. Então, cota para que você possa, cota para o branco. Como é que é a cota para o branco? O branco tem que ver o negro. E ele tem que conviver com o negro. Então a cota é para ele. É uma cota social, eu diria. Não. Social no sentido de que há uma socialização Mas das pessoas na universidade. Tá. Só que eu não vou usar esse título, porque esse título foi usado para outra. Tá? Então, essa cota é legítima. A maneira como a esquerda a defendeu é ilegítima. A esquerda defendeu essa cota no sentido de que essa cota iria ser uma indenização histórica para os negros. Não se trata disso. Nunca uma cota dessa foi criada para isso. Nos Estados Unidos não tem nada a ver. Mesmo porque seria uma indenização muito ruim, né? Seria muito ruim. Pagar o que aconteceu jogando o negro numa universidade precária como essas que nós estávamos discutindo até agora. A cota é para que o branco possa ver que o negro de terno e gravata dentro do fórum ou dentro de um hospital não causa espanto. Eu vou te contar uma coisa. Um dia eu estava andando, isso já faz algum tempo, eu estava andando dentro do fórum aqui em São Paulo, não sei enfim, não me lembro o que era, eu não sei porque eu estava andando, mas aí a gente estava andando, ia numa direção e saiu do elevador um negro de terno e gravata. Todo mundo virou para olhar como se fosse uma mulher gostosa. Sabe aquela olhadinha que o brasileiro dá para conferir a bunda assim? Né? Você vê o rosto e confere a bunda? Todo mundo fez isso com o negro, porque ele estava terno e gravata. E todo mundo continuou e não percebeu que fez isso. Ou seja, esse tipo de coisa tem que acabar. Um espanto de ver um negro de terno e gravata dentro do fórum. Do mesmo jeito que muita gente, quando vê um negro dentro de um hospital, se espanta. Isso é falta de convivência. Então a cota é para quebrar isso. É para poder casar, para poder namorar. Porque o brasileiro, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não namora e não casa com pessoas de outro setor social. A IBGE mostrou isso. As pessoas continuam se relacionando com a mesma raça, geralmente a mesma religião, mesmo credo, e também mesmo nível social. O IBGE mostrou isso agora. 89% procura os seus pares no mesmo campo geral. De dinheiro, de prestígio, de cor. Mas talvez não é procura, não encontram as outras pessoas, talvez seja até isso. Procura nesse sentido, é o disponível. É o disponível. Porque você não tem integração social. A integração social nossa é falsa. É falsa. Né? Acontece o quê? Então, em lugares de praia. Para quebrar isso é que existe a cota. Agora, a cota social... Peraí, antes de você falar da cota social, só uma coisa. E com relação a como ela foi implantada aqui no Brasil? Por exemplo... Na universidade eu tenho 50 vagas para um certo curso, eu peguei dessas 50, ao invés de ter 55 vagas, porque 5 são destinadas para cota, eu eliminei 5 vagas que tinha e coloquei 45 para ingresso normal e 5 para cota. Isso daí foi errado. Porém, algumas universidades escaparam desse problema. Por quê? Porque com o Reúne, houve a criação das licenciaturas. Certo. E com a criação da licenciatura, aumentou a vaga. Então, algumas universidades, elas escaparam desse problema, porque, na verdade, no contexto geral, elas aumentaram a vaga. Com o número de licenciaturas porém, elas não aumentaram a vaga dos cursos tradicionais. Exatamente. Engenharia, Direito, medicina, entendeu? Ela aumentou a vaga com os cursos do quê? Com os cursos de pobre. Então, houve uma maquiagem ainda dessa questão. Mas o que aconteceu é que a direita, o PSDB, né? O PSDB vai me desculpar de chamar de direita, mas é que vocês ficaram com a direita, fazer o quê? Né? Não tenho culpa. Né? Fechou o PFL, né? Vocês mesmo fecharam o PFL, vocês ficaram com o PFL para vocês. Mas aí é o seguinte, a direita fez o quê? A direita que nunca se preocupou com os pobres, de repente começou a ficar preocupada com os pobres e criou a cota social. E falou assim, não, nós queremos a cota social. Né? Mas a cota social, esta sim,
é um erro fatal, porque esta quebra a escola. A cota étnica não quebra, mas a cota social quebra. Por quê? Porque ela amplia demais o número de pessoas. São 50%. Fica 50%, e ela descompromete o governo de uma vez por todas com a escola pública. Ela sim descompromete, não a cota étnica. A cota étnica é meia dúzia de vaga que não resolve nada, né? Agora, a cota social é 50% e ela traz para dentro da universidade um aluno fraco, que é o aluno de uma escola pública descuidada. Isso. Achar que, fazendo isto, a universidade vai fazer com que a universidade puxe a escola pública é bobagem. Não, é o contrário. É o contrário. Já está provado, já tem estudos, já há estudos empíricos da universidade, do governo, já há estudos, já há sociologia sobre isso, já há publicada também. Eu não tenho mais aquela gana do passado de acompanhar as publicações de educação. Acompanho um pouco, mas eu já sei que tem. E já sei que são bons estudos. Já mostra que a cota social não funciona. Né? Agora, tem um outro detalhe aí, André, que na questão educacional. É o seguinte, o Brasil, ele tirou a classe média e o rico da escola pública. E a hora que ele fez isso, ele fechou a escola pública. Você não pode tirar o rico de lugar nenhum de um lugar. Você não pode nunca falar assim, ó, aqui é o lugar dos pobres e o rico não vai entrar. Por quê? Porque a política democrática é uma política classista. Quando o rico sai de um lugar, ele tira o governo daquele lugar. Por quê? Porque por mais que o governo diga que defenda a população, os políticos da elite têm um peso muito grande no Congresso. E mesmo os da não elite. Né? Então, o Congresso passa a funcionar nos interesses dos ricos e nos interesses dos pobres. O Congresso passa a funcionar secundariamente quando ele vê que um lugar ficou só do pobre. Então, a escola pública ficou um lugar só do pobre. Quando ela ficou só do pobre, ela perdeu o prestígio e passou a ter a desatenção do Congresso. Perde investimento também. Perdeu investimento, perdeu tudo. Você quer ver uma coisa? No Brasil existia uma coisa chamada Clube Operário, né, que vinha lá da Primeira República. Então, toda cidade tinha o Clube Social e o Clube Operário. Os clubes operários fecharam. Por quê? Porque ninguém quer ir no Clube Operário. O sonho do cara que era operário era ir para o Clube Social. Então, quando você cria gueto num país que não é de gueto, você elimina. A escola pública não era um gueto. A escola pública era a integração de todo mundo. Né? Era mais ou menos. Ali estava o filho do carroceiro e o filho da dona eu ainda estudei na escola pública de primeira a quarta série só. Eu ainda estudei na escola perfeita, que é estilo carrossel, onde você encontrava uma pessoa representativa de cada lugar. Assim, você encontra o negro, você encontra o branco, você encontra o pobre, encontra o rico. Quer dizer, eu ainda peguei o escapava da escola pública só os muito ricos. Os que ou iam para os grandes colégios aqui em São Paulo, ou então iam para o exterior. Exato. Mas a classe média alta usava a escola pública. E o rico, ele vai, o pai do garoto que tem recursos, né, o rico, ele vai para uma escola particular justamente pela precariedade da escola pública. Porque se pega uma cidade menor, que tem duas escolas, uma particular e uma pública. Se a escola pública é uma boa escola, você pode ter certeza que a escola privada quebra. Eu vi reportagem sobre isso. Quebrava. No meu tempo não, mas ainda quebra. Eu vi reportagem sobre isso, onde a prefeitura realmente investiu em educação. Não existe escola de ensino infantil na cidade. Agora, quando fala de investimento em educação, Paulo, e eu sei que você tem inúmeras obras falando de educação, bom, qual é a primeira coisa a se fazer? Porque fala de uma reforma, e aí a coisa começa a criar grandes ideias mirabolantes de 5 pedagogos. Na verdade, assim, o que nós poderíamos, na escola, o que nós poderíamos fazer? Porque eu acho que a primeira coisa na escola é um problema de estrutura material. A sala de aula já é precária, goteira,
A escola muitas vezes não tem merenda, então a criança ela fica sem recurso, não tem... Às vezes tem um livro, mas a criança não sabe lidar com o livro, rasga o livro, então precisa ter um trabalho de conjunto aí. E o que nós poderíamos fazer? Em termos físicos... Salário do professor, eu queria que você falasse um pouco disso. Em termos físicos, nós não temos tantos problemas. Em termos físicos, nós não temos mais. Você pode abrir a internet que você não vai ver escolas precárias. Você procurar lá, digita lá, escolas pobres e precárias, você vai ver que os prédios e as instalações nossas não tem mais o absurdo. O absurdo não tem mais. O problema agora está no magistério. O professor ganha menos da média dos salários para quem tem o diploma de ensino superior. Médio. Para quem tem diploma de ensino médio. Ensino médio. Ganha menos de quem... Ele com diploma superior, ele ganha menos que aquele que tem diploma de ensino médio. Ensino médio. Só ele. Todos os outros profissionais com diploma superior estão numa faixa semelhante. Que é uma classe média. Só ele cai. Uhum. Então ele é o único profissional realmente que está numa situação onde a profissão não atrai mais ninguém. E não atrai, acho que em todos os sentidos, não só financeiramente, também financeiramente, porque as pessoas precisam comer, mas se a gente pensar que alguns dos nossos representantes políticos não enfrentaram, não estudaram, não fizeram uma faculdade, e a gente pergunta, ou na escola, quais foram os professores deles, a gente também não sabe, e nem eles se lembram. Então, já mostra um certo mau exemplo de quem representa esse povo. E quando a gente fala o povo, é todos nós. Uhum. Né? A gente costuma conversar que, lógico que a gente não tem aquela famosa mania americana de tudo ir lá atrás da professora para saber o que a pessoa fez durante a vida toda, né? Mas mesmo assim, acho que dá a impressão que as pessoas foram muito massacradas na escola, os políticos, porque eles chegam lá e querem acabar com os professores, né? Mas eu preciso encerrar o programa, já passou 1 hora. Já? Já. A nossa conversa nunca dá para ser do tamanho que a gente queria. Então, mostrando mais uma vez o livro. O livro é este aqui, Filosofia Política para Educadores. Você pode encontrar, pede para o seu livreiro, na sua livraria. Você encontra pela internet também para comprar em qualquer livraria que você tiver preferência. Esse é o único livro que vai junto com o autor. Vai junto com o autor? Vai, o autor vai junto com ele. Na caixinha? Você compra o livro e você acha o autor na internet para dialogar com você. Nenhum autor faz isso. Muito bom, isso é verdade. Então, eu quero agradecer, Andrei, por você ter vindo participar aqui comigo, para apresentar o programa, e agradecer ao Paulo por fazer esse livro maravilhoso sobre filosofia política, esclarecer muitas coisas, como, por exemplo, aqui a gente fala sobre inveja, casamento gay, sobre cotas, sobre minoria, sobre os movimentos sociais. Então, é um excelente livro para você dar de presente também. Tem um início que tem um repertório conceitual interessante, né? Muito então, bom, fácil de ler. Trabalha as minorias, mas também trabalha conceitualmente. O início do livro ele é bem... Não, sinceramente, está melhorando a cada livro. Esse aqui realmente está... É que eu acho que foi um trabalho mais maduro. Você acabou juntando vários artigos de vários tempos e acabou fazendo um trabalho maduro, bom e pontual por esse momento que o Brasil está passando, viu? Parabéns. É que eu estou começando a pisar no chão. Agora, aos 56 anos. Estou começando a pisar no chão. Até agora eu estava voando, estava fazendo trabalho de scholar, que é você comentar outros filósofos. Agora que eu estou começando a poder pegar os instrumentos da filosofia e mexer na minha vida, né? Muito bom. Acho que é por isso que está ficando mais interessante. O Paulo está ficando pascaliano. Tá. É o sonho do André. Então vamos comemorar aqui na Hora da Coruja, nosso encontro, mais um. E até terça-feira que vem, então, a gente se encontra de novo, pessoal. Até lá. Like Saturdays in the rocket summer, blue skies in the morning's air. Like you like me. There's something wrong with this picture. Let's turn it upside down so we can see the insecurities caused by the last 4 years of economic downsizing in the eastern U.S. Like February long with Tilly and the wall. Pretty picture
pictures and shirts that are too small for my childlike figure that you're so in love with. I like the autumn's leaves and bright eyes, eternal sunshine of the spotless mind. Stand strong in my favorites of all time, along with you and your technicolor eyes. You say Johnny Cash is your favorite singer, but you never heard Folsom Prison Blues. So how do you expect me to believe you? I was never much on country songs, but someone should really tell you to come home, 'cause it's getting late and your dinner's getting cold. I like simple songs with pretty words. I try to poetry, but it's just no good. The pages get lost. Besides, I'd much rather sing to you. I love living life with you by my side. You're a smart kid with a beautiful smile.